E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele de beneficência e da bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então, irmão, só contextualizando aqui, está muito quente? Sou eu, que estou com muito calor. Essa história, o que aconteceu? Saul era o rei, vocês sabem toda a história, né? Saul perseguiu Davi, tal. Saul morreu, Jonatas morreu, e Davi assumiu, né? Virou rei. Todo mundo sabe a história? Amém, irmãos. Vamos ler a Bíblia. E aí, Davi assumiu. E quando Davi assume, a ama, a babá ali, a pessoa que cuidava de Mefibosete, ficou sabendo que Saul tinha morrido, e por medo de achar que Davi fosse se vingar, ela pega o bebê, o Mefibosete, que ainda era um bebê, e sai correndo. E nessa fuga ele cai. E ele fica coxo de ambos os pés. E eles vão embora para um lugar que chama Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, sem pastagem, lugar de miséria. Irmãos, por que será que o neto de um rei foi morar num lugar desse? Num lugar de esquecimento, num lugar que não tinha nada. Porque às vezes eu fico pensando nessa história, por que ele não voltou ali e reivindicou os seus direitos? Ele era rei, ele era da linhagem real. Não importa o que tinha acontecido com ele continuava tendo sangue real, concorda? Se acontecer, Deus me livre ali, de um dos netos da Rainha Elizabeth sofrer um acidente, perder as pernas, misericórdia, que isso nunca acontece. Eles não deixam de ser rei, eles não deixam de ser príncipes. A linhagem está no sangue. Mas Mefibosete não se via assim. Ele também poderia ter voltado e cobrado de Davi a aliança que Davi tinha feito com seu pai. Naquela época, claro, até hoje as alianças são importantes, mas naquela época a aliança tinha muito valor. Ele podia falar assim: olha, você assumiu um compromisso com meu pai. E o compromisso que era assumido entre duas pessoas não valia somente para aquelas pessoas, valia para toda a descendência dela. Ele podia ter exigido isso, mas ele não foi. Ele foi viver nesse lugar. E ele nunca reivindicou direito nenhum. E sabe por quê? Porque Mefibosete ele ouviu a voz errada. Ele ouviu a voz da rejeição. Ele se sentia rejeitado. Ele não se sentia digno. Talvez por ter ficado coxo de ambos os pés, ele não se sentia digno da realeza. Ele se achava imperfeito. E muitas vezes essa é a voz que a gente escuta. É a voz da rejeição. Por muitos anos essa voz falou na minha cabeça. Minha infância inteira, talvez até a minha adolescência.
Não sei se vocês já ouviram essa voz também, mas eu fui criada sem pai. E apesar de eu ter tido uma mãe maravilhosa, muitas vezes eu me senti rejeitada por não ter pai. E eu tenho pai, tenho meu pai, só que ele nunca assim foi um pai presente, né? E eu lembro que muitas vezes eu chorava e falava assim: Deus, por que eu não tenho pai? Por que meu pai não me ama? Por que eu não posso passar o Dia dos Pais com ele? Por que ele não pode vir no meu aniversário? Né? E chorava muito e me sentia muito rejeitada por isso. E isso durou toda a minha infância e o começo da minha adolescência. E eu lembro que quando eu comecei a buscar a Deus assim mais intensamente na minha vida ali na adolescência, uma vez o Senhor falou comigo: eu sou seu pai. Eu te basto. Sabe, aquilo mudou tanto o meu coração que eu comecei a falar assim: Deus, amém. Ainda que meu pai nunca tenha se importado, ainda que ele nunca tenha me procurado, ainda que ele nunca tenha me suprido em amor, obrigada porque o Senhor é o meu pai. Sabe, irmãos, e talvez essa seja a voz que você tenha escutado ao longo da sua vida. Uma voz de rejeição. Talvez você se ache imperfeito, inapropriado, mas eu quero te dizer que você tem um pai que te ama, que te cuida, que diz que você é o filho amado ao qual ele tem prazer. Amém? Então, irmãos, continuando aqui na história de Mefibosete, eu vou continuando, eu vou anotando tudo, tá, irmãos? Para eu não esquecer. Davi, um detalhe. Ninguém falou para Mefibosete que ele não tinha direito à realeza. Quem será que tinha falado? Ninguém falou. Por que Mefibosete pensava isso? Porque, às vezes, a voz que fala ao nosso ouvido, ela soa tão familiar que a gente acha que é a nossa própria voz. A gente acha que é a gente que pensa aquilo. A gente não identifica aquilo como a voz do diabo, como a voz do inimigo na nossa vida. E eu creio que foi isso que aconteceu com ele. Ele se achava, ele nunca reconheceu que aquela voz não era dele, e sim a voz do diabo, né? E quando Davi manda chamá-lo, ele fica morrendo de medo. Você percebe ali pelo texto? Ele fala assim: quem sou eu? Sou eu que estou aqui, né? Davi não amarrou ele, não obrigou ele, não mandou prender ele, mandou chamar. Mas Mefibosete nem escutou que aquela voz de Davi representava a voz de Deus, chamando ele, né? E ele fala o quê para Davi? Quem sou eu? Um cão morto. Olha como ele se via. Como um cão morto. Como uma pessoa totalmente rejeitada, totalmente incapacitada. O medo já tinha tomado conta do coração dele. E esse lugar que ele foi, esse lugar de esquecimento, sabe, irmãos, essa voz da rejeição, ela não é a voz correta, ela não é a voz de Deus ao nosso coração. Essa voz nunca será a voz de Deus. A voz correta, a voz de Deus, ela nunca embaça a nossa visão. Mefibosete se comparava a um cão morto, porque a voz que ele ouvia não era a voz de Deus. E a gente tem uma tendência a escutar quem está mais próximo de nós, né? Se a Ana falar aqui comigo e o Nipo lá no fundo, eu vou escutar mais a Ana, porque a Ana está aqui perto de mim. Mefibosete não escutava a voz de Deus. Obrigada. Não escutava a voz de Deus, porque era algo muito distante. Muitas vezes a gente não escuta a voz de Deus na nossa vida, porque Deus é uma pessoa muito distante, muito longe, a gente não tem buscado intimidade, não tem estado próximo para escutar. Você vai escutar quem está próximo de você, quem fala todo dia na sua vida, né? Eu te pergunto, qual que é a voz que está mais perto de você? Obrigada. Irmãos, tenham paciência, eu vou ficando sem fôlego. Quem que é a voz que está mais próximo de você, que você tem ouvido?
É a voz da rejeição? É a voz da indiferença? Ou é a voz do Senhor? Sabe, ultimamente o Anthony ele tem frequentado o nosso quarto nas madrugadas. Não é uma coisa nem um pouco boa. Mas ele chega lá, abre a porta, né? A gente já escuta ele abrindo a porta do quarto dele, fechando, abrindo a do nosso, fechando, e fala: "Ô, gente!" Todo dia de madrugada essa história. "Ô, gente, não tem ninguém lá no meu quarto comigo." Aí vai, Elias levanta, leva ele de novo para a cama, ora com ele: "Filho, Jesus está aqui, mas eu não estou vendo, mas ele está aqui." E acalma e dorme. Às vezes repete outra vez, às vezes não, às vezes vai até de manhã. E eu fiquei analisando isso, sabe? Nós podemos entrar no quarto do nosso Pai. Nós temos essa liberdade de entrar no quarto dele para escutar a voz dele, para escutar o que ele pensa ao nosso respeito. Mas muitas vezes nós somos da realeza, moramos no palácio, mas nos comportamos como escravos. O lugar que a gente frequenta é a cozinha. Quando chega o dono da casa, a gente corre para a cozinha. Em vez de ir acessar o quarto, que é lá que a gente vai ouvir o nosso Pai. Que é lá que a gente vai ouvir ele falando assim: "Vem cá, não tem medo não. Não tem a rejeição não. Eu vou tirar esse sentimento do seu coração. Eu sou aqui, eu sou a voz que quero falar que eu te amo, que eu te aceito. Mesmo imperfeito, mesmo coxo de ambos os pés, eu te aceito." Sabe? Nós precisamos saber quem nós somos em Jesus, quem nós somos em Deus. Eu coloquei muitas vozes que às vezes a gente ouve e que elas dizem o contrário daquilo que o Senhor pensa, né? Eu coloquei a voz da pressão. A voz da pressão nunca é a voz de Deus. Toda vez que você estiver num momento de pressão, saiba que aquilo ali não é a voz de Deus. Que você precisa acalmar o seu coração e ir para o quarto do seu Pai para escutar o que Ele tem a dizer. Eu passei por momentos de tanta pressão na minha vida que eu achava que eu ia enlouquecer. Que eu falava: não sei se é só pastor que passa por isso, mas que eu ficava: "Deus, eu sou tão inadequada. Se eu faço isso, eu desagrado fulano. Se eu faço aquilo, eu desagrado Beltrano." Sabe, quando você se sente tão inadequado, falta tanto para você alcançar aquilo que você quer, mas isso não é a voz correta. Isso não é a voz do nosso Pai. A voz do nosso Pai não é a voz de pressão, ela é a voz de calmaria. Ela supre as expectativas. A gente pensa que a gente tem que suprir as expectativas do que as pessoas têm ao nosso respeito. Quantas vezes eu entrei em parafuso, porque eu falava assim: "Gente, mas se eu ligo, o irmão reclama que eu estou ligando demais. Se eu não ligo, ele reclama porque eu não liguei. O que eu faço?" Sabe? De você se sentir pressionado, sem saber como agir. E eu fui no meu quarto e o Senhor falou: "Calma, eu não estou na pressão. Acalma seu coração. Eu te chamei para você ser quem você é. Eu vou te usar da maneira que você é." Eu lembro que uma vez lá em Joinville, ainda, uma pessoa falou para mim assim: "Você sorri demais. Você é muito aberta. Pastora tem que ser mais fechada, mais séria." Eu lembro que eu falei: "Gente, eu sou tão inadequada." Sabe, naquele momento eu pensei isso de mim mesma. Eu falei: "Meu Deus, eu sou tão inadequada. Eu deveria ser mais séria. E não consigo ser mais séria. É contra o meu jeito, é contra a forma de eu ser." Sabe? E eu precisei ir para o quarto escutar de Deus a voz correta, falando ao meu coração: "Eu te fiz assim, exatamente assim. Eu vou te usar assim." Amém? E é isso que o Senhor fala para você hoje. Não tenha medo de você ser inadequado. Creia que o Senhor te chamou e te fez dessa forma e Ele vai te usar dessa maneira. Amém? Já falei isso. Eu coloquei aqui também que Davi ele ouviu muitas vozes. Assim como Mefibosete, ao longo da vida de Davi, ele ouviu muitas vozes. Ele ouviu a voz do esquecimento do seu pai. Você pensa, chegou lá o profeta para ungir
Chama seus filhos. Você já se imaginou nessa situação? Chama seus filhos. Aqui estão eles aqui. O pai dele nem lembrou dele. Aí Samuel falou, uai, mas não é nenhum desses. Por acaso não tem outro aí, não? Ah, tem um pastor de ovelhas, está lá, deixa eu chamar. Gente, isso não passa na minha cabeça. Eu estou grávida e eu já considero os dois meus filhos, o Anthony e a Lauren. Eu não consigo imaginar, se alguém perguntar quantos filhos você tem, eu já respondo, tenho 2. Eu falo, eu tenho um e tenho outro a caminho. Né? E, não sei também, às vezes, porque eram muitos filhos, né? Mas como que um pai esquece o filho? Davi escutou a voz de esquecimento do seu pai. Davi escutou a voz de desprezo dos seus irmãos. Os irmãos dele desprezavam ele. Ali na Bíblia relata quando ele está perguntando ali, não lembro o nome da pessoa que ele está perguntando, o que ia ganhar se matasse Golias. O irmão dele fala assim, seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Quer dizer, os irmãos dele perseguiam ele, tinham raiva dele. Davi também ouviu a voz do despreparo dos seus soldados. Se você for ler a história, você vai saber que os piores eram os soldados de Davi. E Davi também ouviu a voz de deboche do seu inimigo. Aquele dia Golias debochou dele. Não só Golias, como Saul, né, que perseguiu ele. Ele ouviu a voz da perseguição, mas Davi preferiu ouvir a voz de aceitação de Deus. Aleluia por isso. Sabe, nós precisamos aprender a ouvir a voz de aceitação de Deus. Dia após dia, domingo após domingo, ele está aqui pregando sobre a graça. Irmãos, eu já compartilhei com vocês. Para mim, entender sobre a graça foi muito difícil, ainda é. Tem coisas que eu fico, uau, será que é assim mesmo? Porque eu cresci aprendendo de uma forma diferente. O que me formou foram conceitos diferentes, né? E quando a gente começa a compreender, eu sempre tive o coração aberto para entender. Falava, Senhor, se esse negócio é seu mesmo, me explica aqui. Me traz clareza, né? E quando você começa a entender isso, que você é amado, que o Senhor te aceita como você é, tudo muda, tudo muda. Essa voz que fala isso, muda tudo dentro de nós, né? E Davi ouviu essa voz de aceitação. Davi é um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. E a Bíblia relata que ele era um homem de muita intimidade. Ele foi chamado de amigo de Deus. Você pensa o quanto ele era íntimo do Senhor? Ele ouvia lá, enquanto ele estava tocando a harpinha lá para as ovelhinhas, ele estava ouvindo. E eu coloquei aqui algo muito importante. Dependendo da voz que você escuta, um rei, um príncipe, pode virar um cão morto. E um pastorzinho de ovelhas pode virar um rei. Amém? Que você possa escutar a voz correta. Todo tempo você possa pedir para o Senhor falar o seu coração. Mefibosete não sabia ouvir a voz correta. Davi foi a voz de Deus na vida de Mefibosete. A voz de Deus nunca será a voz da comparação. Quantas vezes a gente se compara? Ou a gente cresce num ambiente de comparação, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha muito isso na minha casa. Minha avó comparava muito eu e minha irmã. Ó, sua irmã isso, sua irmã aquilo. Ou às vezes falava para minha irmã, né? Ó, sua irmã, olha como ela estuda, como ela tira boas notas, olha, sabe? E isso é tão maléfico. Não faça isso com seus filhos. Não os criem nesse ambiente de comparação, de competição. Eles têm que saber que são amados, independente do que eles fazem. Outro dia, eu estava tão nervosa, sabe aqueles dias que você está tão cansada, e no fim da gravidez, né? E o Elias tinha dado banho nele, e eu fui levar ele para o quarto para trocar, e eu estou secando ele, e ele corre para um lado e joga a toalha para o outro. Anthony, vem aqui para eu pôr o pijama. Conta até 1000, né? Anthony, vem aqui para eu pôr o pijama. Aí a voz já vai engrossando, né?
Falei, para de me dar trabalho, vem aqui para eu pôr o pijama. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu te dou trabalho. Gente, aquilo cortou meu coração. Parece que o Espírito Santo falou assim, é isso que você quer que seu filho cresça? Com esse conceito que ele é trabalho? Eu falei, claro que não, meu filho. Você só me dá alegria, você só me dá prazer, né? Aí eu fui reafirmando, ele ficou todo, né? E aconteceu um episódio essa sexta na célula também. Eu chamei as crianças para a gente aprender a orar um pelos outros e eles pedirem. E aí eu falei, vocês têm que pedir. Claro que na inocência deles, né, o que eles pedem é videogame, é brinquedo. Eu não, criança, vocês podem pedir para uma profissão que você sonha, né? Fui explicando para eles, né? Vocês podem pedir para Jesus guardar vocês, para Jesus tirar o medo e tal. Aí a Angelina falou assim, tia, eu queria pedir para Jesus sempre ficar alegre comigo, para ele nunca ficar triste comigo. Aí eu falei assim, Angelina, Jesus sempre está alegre com você, você não precisa pedir isso. Aí ela olhou para a minha cara, assim, acho que meio sem entender, porque na cabeça deles, né, eles comparam a gente fica brava, a gente fica nervoso, né? E eu falei assim, não, ele sempre está alegre, ele te ama, você é a filha amada dele. Ela falou, é? Eu falei, você é a filha amada, ele te ama muito, ele está todos os dias ele está contente com você. Aí ela ficou meio assim, daí ela falou assim, e se eu não for good? Eu falei, mesmo assim, ele te ama e ele está contente com você. E nós precisamos afirmar isso na vida dos nossos filhos. Ah, mas e se eu não for bom? Se você não for bom, talvez você vai colher consequências. Por isso que você tem que ser bom. Mas não vai mudar o amor que Jesus tem por você. Não vai mudar o que Deus pensa ao seu respeito. Que você é amado, que você é importante, que você tem valor, que você é inteligente, que você é nice. Afirma isso na vida dos seus filhos. Diga a eles isso todos os dias. Seja a voz correta, não seja a voz da comparação. Nunca compare eles com outras crianças. Eu coloquei aqui como exemplo que, num momento que João Batista estava lá, vêm os discípulos de João Batista e falam assim para ele, olha, tem muita gente indo ter com Jesus, viu? É muita gente seguindo Jesus. E João Batista começou o ministério antes que Jesus. Mas porque João Batista ouvia a voz correta, ele respondeu com a voz correta, com a voz da liberdade. João Batista não se comparava a Jesus. Ele sabia que ele também era um discípulo de Jesus. Sabe? E talvez naquele momento ele tenha sido incitado pelos seus discípulos para competir com Jesus. Ele falou, poxa, realmente, eu estou aqui bem antes, agora tem mais gente seguindo ele. Mas ele sabia que voz escutar. E ele responde com a voz correta, com a voz da liberdade, com a voz de ser livre, sem comparação, sem expectativa. Sabe, nós precisamos escutar essa voz para sermos livres, livres de comparação, livres de expectativa, livres de direito de justiça ou de recompensa. Muitas vezes, talvez você tenha essa expectativa que o outro tem que fazer, que o outro tem que ser, que o outro tem que me suprir. Mas seja livre. Escuta a voz da liberdade, que é a voz de Cristo. A voz correta, ela nunca será da comparação. Deus não nos compara com ninguém. Deus nunca vai falar, fulano, por que você não fez igual Beltrano? Por que você não cantou igual Ciclano? Por que você não foi Billy Graham? Por que você não foi assim? Deus sabe que Ele não pode perguntar isso para a gente. Sabe, Ele nos criou único. O que Ele fez para nós é único, é intransferível. Sabe, irmãos, você precisa entender a sua identidade. Entender quem você é. E você só vai conseguir fazer isso quando você governar a voz correta, quando você saber ouvir a voz correta. A voz correta não são vozes de pessoas, não são vozes de circunstâncias. A voz correta é a voz do Senhor. É o que Ele diz ao nosso respeito, é o que Ele pensa ao nosso respeito.
A voz correta nunca vai te aceitar condicionado à perfeição. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Nós dependemos da perfeição de Jesus. Nós somos filhos, como eu falei, mas às vezes nos comportamos como escravos. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós temos acesso ao quarto principal do Pai. Eu falei todos os pontos aqui. Eu coloquei aqui, né, que nós estamos avançando. Às vezes a gente pensa assim, uai, mas por que então eu estou na graça, eu posso pecar? Eu posso fazer o que bem entender e pronto? Isso não muda o que você é. Porém, nós precisamos avançar. Um bebezinho, ele come comida de bebezinho, o Telzinho ali, só mamazinho, daqui a pouco vai ser a papinha e vai crescendo. Mas nós precisamos avançar. Eu não posso começar a minha vida cristã e se passar 20 anos eu continuar na mesma. Eu preciso avançar, eu preciso crescer, né? Paulo fala assim, eu sei que não cheguei onde devia estar, mas estou progredindo, estou andando, né? Como quando nossos filhos aprendem a andar, né? Quando o Anthony aprendeu a andar. Andava, caía, chorava, você ia lá, levanta. Vem, filho, vem com a mamãe. Limpa o joelho, se sujou. Jesus faz exatamente isso com a gente. Vem, filho, vem, anda, prossiga, avante, né? E talvez no começo a gente vai cair algumas vezes. E ele vai vir e vai limpar o nosso joelho. Mas ele vai continuar, vem, filho, vem com a mamãe, né? A voz correta nos aceita, como nós somos. Continuando o texto ali, eu parei no 8. O 9, então, fala assim. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul. Esse Ziba, ele era um dos servos da época de Saul, do rei Saul. E disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa, tendo dado ao filho de teu senhor, trabalhareis por a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará o teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, vai lá para o 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Uau, que final, né? Uma pessoa que se julgava como um cão morto, ela passou a comer na mesa do rei todos os dias. Sabe? Assim é a graça na nossa vida, né? Davi não perguntou para Mefibosete o que ele estava fazendo, como estava sendo a vida dele, se estava sendo uma boa pessoa. E assim é a graça. Nós não fazemos nada para merecer ela. Nós simplesmente recebemos, porque nós somos filhos. Porque a linhagem real está no nosso sangue. A voz incorreta, eu coloquei aqui, sempre ela mostra o nosso erro. Mas a voz do Senhor, ela sussurra o amor dele. Amém? Muitas vezes a gente tem a tendência a ouvir as vozes contrárias. As vozes que nos apontam os nossos defeitos, que apontam que nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós pensamos, eu não fiz suficiente. Se eu leio a Bíblia, eu acho que eu não li suficiente. Se eu orei, eu acho que eu não orei suficiente. Ou se eu nem li, eu penso, nossa, quão acusado eu fico, né? A sua aceitação para Deus não depende do seu desempenho. Depende do desempenho de Jesus. E Ele já desempenhou isso muito bem lá na cruz. Amém? Achamos que precisamos fazer para merecer.
o amor e a identidade. Mas nós não precisamos fazer. A voz errada fala faça. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Logo quando alguém se converte, vem para a igreja, a pessoa, principalmente quando vem de outra religião, a pessoa me pergunta assim: o que eu tenho que fazer agora? Nada. Não, mas como assim? Quais são as regras? Não tem regra. Não, mas como assim? Eu falo, não, à medida que o Espírito Santo for se revelando ao seu coração, você vai saber. Aí a pessoa fala assim, não estou entendendo, não tem assim um manual, uma coisa para a gente seguir? Porque a gente sempre espera a voz dizer do faça, mas a voz correta, que é a voz de Deus, fala seja. E você já é filho. Nunca caia na armadilha de fazer para merecer. Muitas vezes eu pensei isso. Se eu não for suficiente, se eu não fizer, se Deus não vai ficar contente comigo, Deus, assim como na inocência da Angelina, né? Ela achar que Deus se chateia com ela. Muitas vezes eu pensei assim: se eu não for correta, se eu não fizer certo, se eu não fizer suficiente, nunca caia nessa armadilha do fazer para merecer. Em último lugar, a voz correta celebra quem eu sou. Ela me diz quem eu sou, ela aceita quem eu sou e ela celebra quem eu sou. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, comia à mesa do rei, embora fosse coxo de ambos os pés. A gente pode comparar essa deficiência de Mefibosete com os nossos erros, com os nossos pecados, mas ainda assim, nós podemos sentar todos os dias na mesa do rei e comer junto com ele. Amém? Nós temos uma aliança que foi selada lá na cruz. E ele nos aceita. Ele não só nos aceita, ele nos celebra. Nos celebra como você celebra o seu filho. Irmãos, a Bíblia fala que se nós que somos maus não damos coisas ruins para os nossos filhos, você imagina o seu pai, que é a bondade. Então, o Senhor sempre tem os melhores pensamentos, os melhores planos, tudo de melhor para nós. Você precisa enxergar você mesmo na perspectiva de Deus. Começa a pedir isso para o Senhor. Falar, Deus, me ensina a me ver como o Senhor me vê. Me ensina a me enxergar como o Senhor me enxerga. Sabe? E eu creio que você se verá de maneira diferente, né? Davi olhou para Mefibosete e viu um príncipe, não um coxo. Josué e Caleb virão a terra prometida e não os gigantes. Jesus, quando olha para mim e para você, ele nos vê e não vê a lista de pecados ou defeitos que fazemos a respeito de nós mesmos. Amém? Então, irmãos, encerrando, né? Nossa, eu achei que eu não ia dar conta de usar o tempo. Tive que falar até correndo. Vamos levantar e orar?